Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais, e hoje também queridos membros do movimento Legião de Maria, a quem toda terça-feira essa Santa Missa é dedicada. Hoje nós estamos celebrando a memória de um santo chamado São Martinho de Tours. Um santo não tão conhecido na nossa realidade aqui do norte de Minas, mas um santo que traz uma mensagem muito bonita de amor, de fé, de serviço à Igreja de Deus. E exatamente nesse dia, a igreja vem nos trazer um evangelho, o evangelho de Lucas, capítulo 17. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre esse evangelho alguns dias atrás, onde Jesus fala do serviço. Jesus nos coloca na condição de servos, e servo, não sei se você se lembra, significa escravo. E Jesus nos lembra que a nossa condição como discípulos de Jesus é essa condição de escravo. Em que sentido nós somos escravos? Não no sentido de que nós não temos liberdade, não no sentido de que nós não podemos fazer o que queremos, mas no sentido de que, quando nós nos colocamos a serviço de Jesus, a vontade de Jesus se torna a nossa vontade. E o serviço que prestamos para Jesus, nós prestamos como se estivéssemos fazendo para nós mesmos. E Jesus vem no evangelho de hoje dizer uma frase, meus irmãos, minhas irmãs, que já foi assunto para muito debate e até mesmo muita discórdia na igreja. Olha a frase que Jesus disse no versículo 10, Lucas 17, versículo 10. Olha o que Jesus diz: assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Eu me lembro quando eu estava em outra paróquia, e eu fazia uma homilia sobre esse versículo. Ao final da missa, uma senhora veio me procurar e disse: padre, eu não concordei com esse versículo não. E eu fiquei pensando, quem é essa senhora para discordar de Jesus? Aqui a gente percebe como é que dentro da igreja tem um pessoal que parece que não encontrou seu lugar, quer debater com Jesus e quer às vezes até falar que o próprio Jesus está errado. Ela disse: eu não concordei com esse versículo não. Eu olhei para ela igual Dona Maria, dos pés à cabeça, quase que me segurando para não falar umas coisas para ela. Eu disse: minha senhora, a senhora não concordou por quê? E ela disse: porque Jesus está pedindo para a gente falar que nós somos servos inúteis. O que é uma coisa inútil, padre, para o senhor? E eu devolvi a pergunta para ela. Eu falei: para você, o que é inútil? Ela falou: para mim uma coisa inútil é uma coisa que não presta, que tem que ser jogada fora. Eu não sou uma coisa que não presta. O meu serviço na igreja não é uma coisa que não presta. Meu serviço na igreja tem valor sim. Por isso eu não concordo de Jesus falar: nós somos servos inúteis. Nós não somos servos inúteis. Nós somos servos úteis, nós temos importância, o serviço que nós fazemos na igreja tem valor. É errado falar isso, padre? Eu disse para ela: minha filha, a senhora não entendeu.
eu fiz a homilia inteira tentando explicar o que Jesus está querendo dizer, e a senhora não entendeu. Jesus não está dizendo que todo o trabalho que você faz para a igreja, todo o trabalho que você faz de evangelizar, de ajudar as pessoas, de pregar a palavra de Deus, todo o trabalho que você faz no ministério de música, na acolhida, servindo como leitor, como ministro da comunhão, servindo como acólito, como ancila, como coroinha. Jesus não está falando que isso é um serviço inútil, porque não é inútil. Todo serviço que prestamos à igreja tem o seu valor. Amém, pessoal? Amém. O que Jesus está dizendo aqui é: devemos tomar cuidado para que o nosso serviço para Jesus e para a igreja não servir como moeda de troca, a ponto de que nós nos sintamos no direito de exigir coisas de Deus. Nesse sentido, o nosso serviço é inútil. Por exemplo, eu como padre, se eu celebro uma missa bonita, se eu evangelizo, se através das minhas pregações as pessoas recebem graças, as pessoas voltam para a igreja, isso não me faz mais merecedor de méritos diante de Deus. Você que trabalha na igreja, que ajuda na igreja, você que é da Legião de Maria, se você reza o seu terço todo dia, se você vai visitar os doentes, se você ajuda nas pastorais, movimentos da igreja, se você participa de todas as reuniões da Legião de Maria, isso não dá para você o direito de você se sentir melhor do que os outros. Isso não dá para nós o direito de acharmos, nós temos créditos com Deus. É nesse sentido que é inútil. E Jesus está dizendo assim: olha, se você faz alguma coisa para a igreja, se você faz alguma coisa para Deus, querendo comprar a graça de Deus, seu esforço é inútil. E veja, aqui nós estamos diante de um grande perigo, porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu vou devolver o dízimo, porque se eu devolver o dízimo, Jesus vai me abençoar. Fica parecendo que o dinheiro que você entrega na igreja é uma barganha, é um comércio que você está fazendo com Deus. Eu vou rezar o meu terço todos os dias, porque se eu rezar o meu terço todos os dias, Deus vai me abençoar. Alguém já te falou que o terço que você reza todos os dias não é para Deus, é para você? Deus não precisa do seu terço para ser Deus. Agora você precisa do terço para ser de Deus. Algumas pessoas confundem de tal modo a nossa relação com Deus, meus irmãos, que chegam ao ponto de considerar a igreja como se fosse um grande supermercado. Responde para o padre: alguém quando está querendo se distrair, quando está querendo passear, vai para o supermercado, sim ou não? Não. Supermercado não é lugar de você ir para passear. Supermercado você vai quando você está precisando de alguma coisa. Amém? Amém. Está precisando de comprar arroz? Eu vou no supermercado. Está precisando de fazer sua feira? Eu vou no supermercado. Está precisando de verdura? Verdura está acabando. Está precisando de frutas? Lá na sua casa não tem frutas. Você está precisando de comprar produtos de higiene? Está precisando de comprar um shampoo,
shampoo, um creme, como diz Dona Maria no passado, creme rins. Dona Maria usava creme rins. Vai no supermercado, é lá que tem. Aí você percebe, você só lembra do supermercado quando você está precisando de alguma coisa. Amém? Amém. Tem gente que faz assim com a igreja. Só lembra da igreja quando está passando por alguma necessidade. Adoeceu, lembra da igreja. Ficou desempregado, lembra da igreja. Um parente foi para o hospital fazer uma cirurgia, lembra da igreja. Aconteceu um acidente, a pessoa está no CTI, lembra da igreja. Mas no dia a dia a pessoa não lembra. E essas pessoas que se relacionam com a igreja como se fosse um supermercado, em geral, quando elas chegam, elas acham que a graça de Deus pode ser comprada. E aí começam, eu vou fazer uma oferta generosa, porque eu tenho certeza que se eu fizer uma oferta generosa, Deus vai me dar a graça. Foi por causa disso que Dona Maria criou o ditado. Olha o ditado de Dona Maria: quando a esmola é demais, O santo desconfia. toda pessoa que faz uma oferta generosa, ela está manifestando alguma segunda intenção. Pessoas que chegam achando que podem comprar a graça de Deus, pessoas que trabalham na igreja pensando assim: eu vou trabalhar na igreja, eu vou servir na igreja, porque o dia que eu precisar, eu vou orar e Deus vai me atender. Jesus está dizendo: o seu serviço na igreja, do ponto de vista de atrair o carinho, o respeito, o mérito diante de Deus, é inútil. É nesse sentido. Aí você diz: ué padre, por que o meu serviço nesse sentido é inútil? Porque Deus, Ele não faz nada por você por causa de algo que você fez. Deus não é bom com você porque você reza o texto. Deus não é misericordioso com você porque você vai à missa todo domingo. Tira isso de sua cabeça. Deus te concede a graça não é por sua causa, é por causa dele. Ele é bom. Deus te concede o milagre, a bênção, não é porque você reza muito, é porque Ele é bom, é Ele, não é você. E Jesus aqui está dizendo: quando vocês fizerem alguma coisa para Deus, não façam com segunda intenção, não fiquem esperando algo em troca. Eu li tão bem. Os leitores aí, o padre nem me elogiou. Ministério de música, né, Edmar? Eu cantei com tanta unção, e quando acabou a missa, o padre nem falou nada. Eu penso, meus irmãos, que nós poderíamos adaptar esse conselho de Jesus para nossas casas. Você que é esposa, e você que cuida tão bem do seu marido, você já parou para pensar que cuidar bem do seu marido é a sua obrigação? Você que é funcionário de uma empresa e chega na hora certa, e não fica apresentando atestado, não falha ao serviço, trabalha com honestidade, não passa a perna em ninguém. Você já parou para pensar que ser honesto, ser correto, ser responsável é a sua obrigação? Quando a gente faz as coisas esperando algo em troca, a gente está abrindo mão desse conselho de Jesus. E não só, a gente se abre a um monte de coisas ruins, porque veja, e aqui eu quero dar um conselho para você, olhe para o padre agora. Todas as vezes que você fizer alguma coisa só para agradar as pessoas, você corre um grande risco
de se frustrar e de ser infeliz na vida. Sabe por quê? As pessoas são ingratas, meus irmãos. Tem gente nesse mundo que você pode atravessar o oceano, que você pode pegar água na peneira para dar para a pessoa, e ela ainda vai achar que você não fez nada por ela. Tem gente nesse mundo que você pode abrir mão da sua vida. Quantos filhos ingratos, a mãe para de estudar, a mãe deixa tudo para cuidar do filho, e o filho fala para ela: ah, mas não fui eu que te pedi. Quantas filhas ingratas, a mãe vende até seus objetos pessoais, vende pulseira, vende brinco, vende um anel que ganhou na formatura de 15 anos, para pagar a faculdade, mensalidade da faculdade, daquela muquiça, e depois ela vira para a mãe dela e fala: mas a senhora não fez mais que sua obrigação. Então, o conselho de Jesus é esse, quando você fizer alguma coisa, não fique esperando agradecimento das pessoas, não fique esperando aplauso, não fique esperando elogio, não fique esperando que as pessoas venham te reconhecer. Não faça isso, você só vai sofrer. Você como esposa, se você lava a roupa do seu marido, fica cheirosinha, não fica esperando que ele te elogie, talvez ele nem vai perceber. Você que é mãe, arruma a casa e arruma o quarto do seu filho e fica pensando: quando o meu filho chegar, ele vai falar: nossa mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Talvez seu filho vai chegar até bêbado, drogado, não vai nem ver o que você fez por ele. Ué, padre, então o que eu vou fazer? Quando você fizer alguma coisa, não faça querendo algo em troca, faça por amor. Ah, mas às vezes as pessoas por quem eu faço essas coisas nem merecem meu amor. Então faça por amor a Deus, faça pensando em Deus. Esses dias encontrei uma senhora, mas meus olhos encheram de lágrima diante do testemunho dessa senhora, ela contando: padre, eu sou casada com um homem há 28 anos. A única coisa que o meu marido sabe fazer é beber. Padre, ele levanta, o café da manhã dele é um copo de pinga. Ele bebe o dia inteiro, e quando ele bebe em casa, tá bom. Quer ver quando ele sai e vai beber na rua, padre? Eu tenho que ir buscar, eu tenho que pedir os vizinhos para irem comigo buscar, trazer ele arrastado, todo fedido de cachaça, fedido de vômito, todo machucado, padre. E eu fiquei pensando, eu podia largar essa muquiça desse homem, mandar ele voltar para a casa da mãe dele, mas ele não tem nem mãe nem pai. Eu pensei, eu podia largar essa muquice e mandar ele voltar para a casa dos irmãos dele. Ele não tem irmãos, padre. Eu pensei, eu podia largar essa muquiça no olho da rua, na rua da amargura. Mas eu penso, se eu deixar esse homem do jeito que ele está, ele vai morrer. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, padre: o que eu fizer por esse homem não pode ser em troca de alguma coisa, porque eu sei que ele nunca vai poder me recompensar por nada. Ele, coitado, ele não tem nem o que oferecer para ninguém. O que eu faço por esse homem é por amor. E eu perguntei para ela: Dona Maria, é por amor a ele? Ela disse: não, padre, o amor que eu tinha por ele já acabou. Eu faço por amor a Deus. Quando eu vou buscar esse homem na rua e vem com ele, o povo olhando, às vezes rindo, zombando de mim, eu me sinto como se eu estivesse carregando Jesus nos meus braços. Quando eu vou dar banho nele, eu me sinto como se eu fosse Verônica enxugando o rosto de Jesus. E é assim que eu consigo suportar essa cruz. Eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Para terminar,
Quero contar para você só um trechinho da história do santo de hoje, São Martinho de Tours. Ele era um oficial do exército, e ele trazia no coração o desejo de servir a Deus. Um belo dia ele estava escalado para fazer o turno, e ele estava na porta da cidade, na entrada da cidade, e estava fazendo um frio muito grande. Na Europa, no período do inverno, faz muito frio, neva, e tinha um mendigo, escorado num canto, tremendo de frio. E ele olhou aquele mendigo, não sabia quem era, não sabia o nome, mas ele se aproximou. Ele estava com um manto, aqueles mantos que os soldados utilizavam no passado, um manto vermelho. E ele tirou o manto dele e enrolou no mendigo, e ele ficou no frio para o mendigo ficar acobertado. Voltou para sua casa pensando: eu não fiz por causa do mendigo, eu fiz por causa de Jesus, por amor a Jesus. E de noite ele sonhou. Jesus apareceu para ele no sonho e disse: Martinho, aquele mendigo que você deu o seu manto, ele era eu. Quando você vestiu aquele mendigo com o seu manto, você estava me vestindo. Quando você cobriu aquele mendigo contra o frio, foi a mim que você cobria. E Martinho acordou, e a partir daquele dia, ele decidiu seguir a Jesus, não esperando recompensa, unicamente por amor. Essa é a nossa missão nessa terra. Faça tudo por amor, pois Deus não olha o que fazemos, Deus olha o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.